Boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga a hipertensão, um mal que atinge 57 milhões de brasileiros. Entre as vítimas, homens, mulheres e até crianças. Erros na alimentação e vida sedentária agravam o problema. Mas a ciência não conseguiu descobrir até hoje por que alguns se tornam hipertensos e outros não. Uma pequena cidade no interior do Brasil pode ajudar a solucionar este mistério. A Copa do Mundo é um momento de alto risco para quem tem pressão alta. Como proteger o coração das emoções de um jogo? O uso de anticoncepcionais provoca hipertensão? Qual, afinal, o tratamento para a doença que atinge 1 em cada 3 brasileiros? Copa do Mundo, Jogo do Brasil, ansiedade e tensão em todo o país. É tempo de emoções fortes, de coração disparado, de pressão que sobe a níveis muito perigosos. É preciso ter resistência para o que vem por aí. Mas eu não estou falando só de Copa do Mundo, não. Com o Brasil vencendo ou não, nosso coração tem que continuar batendo de forma saudável. Por isso, é hora de abrir os olhos para um dos principais vilões da nossa saúde, a hipertensão. Vamos saber como anda a pressão arterial dos brasileiros e aprender a torcer e a viver com o coração protegido. A partir de agora, vamos acompanhar o coração do seu Ivan. Um torcedor como outro qualquer, mas com um risco silencioso no peito. Há um ano, ele descobriu que tem hipertensão, uma doença que atinge cerca de 57 milhões de brasileiros, ou 30% da população. Não se sabe a causa da hipertensão. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos se contraem. Os vasos sanguíneos são revestidos internamente por uma película fina e delicada chamada endotélio. Quando a pressão do sangue se eleva, acaba machucando essa película, endurecendo e estreitando os vasos. Com o tempo, isso pode romper ou entupir o sistema circulatório. Vamos imaginar uma torneira aberta, ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo acontece com o coração. Se os vasos são estreitados, a pressão sobe. Mas o que os olhos não veem, o coração sente. A hipertensão, hoje em dia, é considerada um dos principais fatores de risco para o aparecimento de doença cardiovascular. Quando eu falo doença cardiovascular, eu falo infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o derrame. Hoje é dia da estreia do Brasil. Para assistir ao confronto contra a Coreia do Norte, os colegas de trabalho do seu Ivan improvisam, se reúnem e o momento pede extravagâncias. Salgadinhos, churrasco, picanha. Tá podendo? Eu acho que um pedacinho. Só um, né? Um pedacinho assim, bem magrinho. O cardiologista Egídio Dória vai acompanhar e medir a pressão do seu Ivan a cada 20 minutos. Autoriza o lado Brasil! Quando o jogo começa, ela já está bem alta. 120 de frequência cardíaca. 18. Ivan está muito ansioso. Cortou bem pro meio, bateu pro gol, tá certo. O médico disse que o momento é de estresse e a pressão alta pode ser efeito do excesso de sal no churrasco. Foi com um índice assim, de 18/12, que seu Ivan procurou o médico pela primeira vez. A falta de sintomas específicos é uma das maiores dificuldades de diagnóstico da hipertensão. Normalmente, os pacientes reclamam de dor de cabeça, cansaço, tontura, enjoo, sinais que podem ser atribuídos a várias doenças. Mas seu Ivan percebeu mudanças no corpo e procurou o médico. Calor no rosto, né? E um pouco de cansaço.
Seu Ivan passou a tomar medicamento antihipertensivo e tem controlado a pressão em 14/9, considerado no limite para os hipertensos. Mas apesar de tomar remédio na hora certa, ter emagrecido 12 quilos e fazer dieta, ele ainda tem alguns sustos. Nesta volta ao ambulatório do Hospital da Universidade de São Paulo, a pressão chegou a 17/9. A explicação pode ser uma certa ansiedade provocada pela presença do médico. Efeito de jaleco branco acontece quando o paciente é hipertenso, ele torna-se mais hipertenso quando ele fica na presença do médico. Parece verdade, tanto que em seguida, na segunda medição, os índices baixam para 15/9, mas ainda um pouco acima do ideal. A pressão normal é considerada normal ótima, abaixo de 12/8. Essa facilidade em equilibrar a pressão arterial cria uma falsa expectativa em seu Ivan. Ele toma medicamentos contra a hipertensão e não se considera com a doença. Não me considero. A partir do momento que você consegue controlar aquela doença, então... Mas este é um erro cometido pela maioria dos pacientes. Segundo os médicos, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. A doença crônica é um dos grandes desafios da medicina, que insiste em mostrar a importância do tratamento. É difícil aceitar que a pessoa está doente, né? Então, qualquer situação pode ser um subterfúgio para não é verdade, eu não estou... Ainda mais a hipertensão, que não tem sintoma. Dona Ana está na lista dos negligentes. Ela não devia, mas adora uma costelinha de porco. Já viu a pressão atingir 20/10. E a família tem casos de infarto e derrame provocados pela pressão alta. Sem avisar, a gente faz uma blitz na geladeira da Dona Ana. Vem cá, vem me mostrar. Olha aqui, linguiça. A gente está encontrando um monte de coisa que não pode aqui. Tem bistequinha, tem carne com gordura. Ali no fundo é o quê? Toucinho. Tem toucinho aqui, vamos buscar esse toucinho. Olha aí, toucinho. É uma luta para baixar a pressão, 20/9. Além disso, ela não se exercita e precisa perder peso. Ana Maria, a gente está com 68 quilos e 100 gramas. Agora a gente vai verificar sua circunferência abdominal, tá? Sim. Sua circunferência abdominal deu 92, Ana Maria. Ah, sim. Nossa, mesmo. No caso das mulheres, essa medida não pode passar de 88 centímetros. E nos homens, o abdômen deve ter, no máximo, 102 centímetros. Por ironia do destino, no hospital universitário onde trabalha, Dona Ana serve refeições especiais aos pacientes hipertensos. Arroz sem sal, carne sem sal, feijão. E o acompanhamento. Tudo. Tudo sem sal. E a salada. A senhora come assim quando a senhora está aqui no hospital, a senhora trabalhando, a senhora come assim? Assim em casa? Em casa também. Em casa também? Também. E a carninha de porco? Carninha de porco é mais difícil de tirar. Mas não como direto, né? Mas como, né? Ela precisou mudar o medicamento e subir a dose. A pressão reagiu bem. Ana, sua pressão deu 14/9,4. Não está ainda adequadamente controlada. O seu alvo é ficar abaixo de 14/9. É difícil lidar com um paciente assim, resistente como a Ana, que prefere, que não faz ginástica, que não segue a dieta? Então, tem diversos estudos que mostram que nos primeiros 6 meses a pessoa tem uma adesão melhor, mas a partir dos primeiros 6 meses começa a deixar de fazer atividade física, volta a fumar, volta a ganhar peso, não faz uma dieta adequada. Mas Dona Ana parece disposta a mudar. Tudo teria sido bem mais fácil se a correção tivesse começado lá atrás. É para pessoas assim que as academias populares vão invadindo as cidades. No Rio, elas estão dentro dos postos de saúde, no incentivo a mais. E a pressão arterial é sempre uma preocupação. Na Universidade de São Paulo, ginástica e profissionais qualificados
à disposição de quem quer se exercitar. Tudo na medida certa para hipertensos. Caminhada, corrida na quantidade ideal, exercícios com peso. A intensidade do exercício é determinada por exames rigorosos e avaliações. Cada paciente tem seu ritmo num programa individual. O coração sensível é o alvo de tanto cuidado. O exercício tem que ser moderado, de caminhada ou de corrida, ou mesmo de natação. O exercício muito intenso não melhora a hipertensão arterial. E quanto que o paciente Os pode cursos comer de nutrição complementam. A nutricionista explica por que o sal é ruim para o coração. Ele aumenta a quantidade de água dentro do corpo da gente, essa água acaba indo para o sangue e isso faz com que aumente o volume sanguíneo, consequentemente aumenta a pressão sobre os vasos. Ensina